Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso de cálculo do Evoluir Centro de Estudos. Curso de Cálculo 1 Fácil Derivadas. Na aula de hoje nós vamos definir o que é uma função derivada, a ideia de uma função derivada e como calcular uma função. A derivada de uma função, ou simplesmente uma função derivada de uma outra, é uma função que se obtém por um processo, por uma operação. Na verdade, é um caso particular de limites. Essa operação, esse caso particular de limites, ele recebe o nome de operação de derivação. Esquematicamente seria o seguinte: nós temos uma função y igual a f de x, onde o y é uma função da variável x. Nessa operação de derivação, nós entramos com a função da qual nós queremos calcular a função derivada. Efetuamos a operação de derivação, no nosso caso aqui um limite, e tiramos dessa operação uma outra função, que é a função derivada de f, no caso aqui representada por dy sobre dx, notação diferencial, ou f' de x, sua notação mais simples. O que é uma derivação? De onde surgiu a ideia de calcular uma derivada? Na verdade, a ideia de derivada surgiu com os estudos dos movimentos das coisas, especialmente com Newton e Leibniz. Newton, ele entendia as variáveis x, y, z como sendo pontos móveis, valores que sofriam modificação no sistema de coordenadas. Ele dizia que se x, y e z são fluentes, ou seja, são variáveis que fluem, que podem aumentar ou diminuir com o tempo, então ele representava x bolinha, y bolinha e z bolinha, representavam seus fluxos, o que seria para nós como se fosse a velocidade. Nós vamos ver depois que é a taxa de variação. Imagine como um carro aqui representado por esse desenho, que se movimenta do ponto A até o ponto B. Nós sabemos, por exemplo, que nós temos uma velocidade média. Se você anda 200 km em 2 horas, em média você andou 100 km por hora. Porém, se você tiver um radar no meio do caminho, com que velocidade você vai passar por esse radar? A ideia de derivada está exatamente relacionada com isso. Ao passar por esse radar que está nesse poste em C, qual é a sua velocidade? A derivada responde a esta questão. Ao ir de A até B, com que velocidade o carro estava quando passou pelo poste em C? Essa ideia de movimento pode ser associada a um sistema de coordenadas x e y. Basta você imaginar um sistema cartesiano com as coordenadas, com os eixos x e y, e pensar que x e y se movimentam nesse sistema. Se nós tivermos uma curva de uma função, como esta, por exemplo, uma curva de uma função, os valores de x e de y sofrem variações conforme um ponto se desloca sobre essa curva. Imagine que você tem um ponto inicial A e um ponto final B de um trecho dessa curva. Imagine também um objeto, um círculo vermelho que sai do ponto A e vai até o ponto B. Esse objeto. Imagine que esse objeto se movimenta. Óbvio que se ele se movimenta de A até B em um determinado intervalo de tempo, nós temos uma velocidade média. Se ele se movimenta de A até B em um determinado intervalo das variáveis x e y, nós vamos ter a taxa de variação de uma variável, em geral y, em relação a outra variável, o x. Para sair do ponto A e ir até o ponto B, sem ser a sua velocidade média, pense na velocidade em um ponto qualquer. Imagine um ponto aqui no meio do caminho, esse ponto C, onde nós desenhamos essa seta indicando o sentido do movimento. E aquele pontilhado que é o ponto em que ele passa, Ele passa naquele pontinho ali, Imagine isso.
círculo vermelho se movimenta de A até B, as coordenadas que estão associadas à sua posição, elas sofrem variação. Lembre-se, você está associando a um sistema de coordenadas a ideia de movimento. Se nós atribuirmos valores a alguns pontos fixos, por exemplo, o ponto A, como ele está ali embaixo, ele vai ser o nosso ponto x igual a 1, y igual a 1. O ponto B, que está mais acima, x igual a 7, y igual a 7. E o ponto C, que está mais ou menos no meio do caminho, x igual a 4, y igual a 3. Ponto A é onde nós temos o início do movimento desse círculo. Ponto B, que é o final do movimento desse círculo vermelho. E o ponto C, que é onde eu quero calcular a taxa de variação, a sua velocidade. X aumenta de 1 até 7. Nós temos quando o ponto vermelho sai de A e vai até B, o X aumenta de 1 até 7. Do mesmo modo, o Y também aumenta de 1 até 7. Lembra? O movimento desse círculo vermelho provoca variações em X e Y. Quando o ponto parte de A e vai até B, o Y também aumenta de 1 até 7. Isso acarreta algumas medidas. Nós sabemos que para partir do ponto A e chegar ao ponto B, a coordenada y vai de 1 até 7, que nos dá uma variação de 6 unidades, 7 menos 1. Ao mesmo tempo, a coordenada x também vai de 1 até 7, que nos dá uma variação de 6 unidades também. Nós chamamos essas variações de delta. A taxa média de variação seria algo como a velocidade média desse pontinho vermelho, é a taxa de variação de y em relação a x. Lembre-se, nós temos 6 unidades em y, 6 unidades em x, né? Um delta x igual a 6, um delta y igual a 6, e a taxa média de variação, que seria mais ou menos como a velocidade média desse pontinho vermelho, é de 1 unidade. Ou seja, para cada unidade de variação em x, nós temos 1 unidade de variação em y. Se o movimento desse círculo fosse uma função f de x, nós poderíamos calcular a sua taxa instantânea. É como se naquele pontinho C nós tivéssemos um radar. E naquele radar nós teríamos uma velocidade, que vai ser diferente da velocidade média. Perceba que até C, a curva tem uma inclinação menor, ou seja, a velocidade ali é menor. De C até B, a curva tem uma inclinação maior, a velocidade é maior. Nesse caso, para calcular a taxa de variação em C, que é representada por esta setinha, nós usamos um limite. Fazemos o limite de ΔY sobre ΔX, aquela nossa formulazinha da taxa média de variação, em C. Mas pegamos um intervalo bem pequeno, um ΔX próximo de zero. Esse limite vai nos dar a taxa de variação de y em relação a x, algo como a velocidade instantânea ou como um radar localizado em C, que vai dar a velocidade deste ponto quando ele passa por C. Imagine agora essa ideia com uma função. Vamos pegar agora uma função para realizar esse cálculo. Imagine uma função x² menos 3x menos 1. Uma função que tem esse aspecto, uma parábola. E vamos fixar um ponto no qual nós queremos calcular a nossa taxa instantânea de variação, a nossa derivada, né? Vamos pegar o ponto P, x igual a 4, y igual a 3. Considere um círculo, o mesmo círculo do exemplo anterior, que se movimenta na curva desta função. Este círculo que vai percorrer a linha dessa função. Perceba que quando ele percorre a linha dessa função, as variáveis x e y sofrem variações, lembre-se, são os fluentes, né? E essas variações obedecem à fórmula da função, onde o y é igual a x² menos 3x menos 1.
Nós vamos calcular agora a velocidade com que esse círculo vermelho passa por um ponto específico. Lembre-se que o ponto escolhido foi o ponto P, de coordenadas x igual a 4 e y igual a 3. O que nós vamos calcular é a taxa de variação, mas não a taxa média, a taxa instantânea, a taxa de variação de y em relação a x no ponto P. Ou seja, algo como a velocidade anotada por um radar que estivesse em P quando esse círculo vermelho passa pelo ponto P. Nós já vimos que essa taxa instantânea de variação é um limite. Nesse caso, o limite é quando x for igual a 4. O limite é de ΔY, f de x mais ΔX menos f de x, dividido por ΔX, quando este ΔX tende a zero. Nesse caso, basta substituir o x por 4. O que nós vamos fazer agora é calcular esse limite, porque agora nós temos a função. O f de x é x² menos 3x menos 1. Basta aplicar essa função neste limite e resolver. Vamos verificar. Conhecendo a função e sabendo qual o limite nós temos que calcular e qual o valor de x, nós podemos agora resolver algebricamente. Lembre-se, o que nós vamos calcular é o limite para x igual a 4 e f de x igual a x² menos 3x menos 1. O nosso limite é o nosso limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, em x igual a 4. Substituindo, nós vamos obter o limite de f de 4 mais ΔX. Lembre-se, f de x é x² menos 3x mais 1. f de 4 mais ΔX é 4 mais ΔX ao quadrado, menos 3 vezes 4 mais ΔX menos 1. É a primeira parcela do limite. Menos f de x, que é a segunda parcela, com x igual a 4. 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4 menos 1. Tudo isso dividido por ΔX. Resolvendo as operações algébricas, o quadrado da soma distributiva, nós obtemos uma expressão como esta. Perceba que o que não tem ΔX, eles se cancelam. 16 menos 12 menos 1 menos 3 é zero, obtendo este limite, em que ΔX é um fator comum. Resolvendo essa expressão e destacando ΔX, simplificando, nós obtemos um último limite, que é o limite de 5 mais ΔX quando ΔX tende a zero. Como ΔX tende a zero, esse limite é 5. Esse limite, 5, é a taxa instantânea de variação de y, lembre-se que o y é função de x, em relação a x no ponto em que x igual a 4. Seria mais ou menos como a velocidade com que esse círculo vermelho passa pelo ponto P. Há uma velocidade de 5 unidades. Na verdade, não é uma velocidade, é uma taxa de variação. Na verdade, nós temos que y, naquele pontinho P, quando aquele círculo está passando por ali, o y está variando a uma taxa de 5 unidades de variação para cada unidade de variação em x. Nós acostumamos a representar isto por uma seta indicando o sentido do movimento. Uma função derivada é simplesmente uma função que se obtém de uma outra, aplicando este limite. Uma derivada, na verdade, indica a taxa de variação de uma grandeza ou de uma variável, em geral y, em relação a outra. No caso de grandezas, o exemplo mais fácil que nós temos é a velocidade instantânea. Você marca, por exemplo, 80 km por hora. 80 é a taxa de variação de uma grandeza, a distância medida em quilômetros em relação a outra grandeza, o tempo medido em horas. 80 km para cada hora. Então, uma derivada nada mais é do que uma taxa de variação. A derivada pode ser representada de várias formas. Neste curso, nós representamos na sua forma simples, f' de x, ou na sua forma diferencial, que é a que vai ser mais usada,
dy sobre dx, ou ainda o limite da velocidade da taxa média de variação, ΔY sobre ΔX, ou ainda o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Existem outras representações, mas nesse curso apenas estas serão usadas, especialmente a notação diferencial dy sobre dx. Um exemplo de aplicação para que nós tenhamos com clareza o que significa cada uma dessas coisas. Vamos pegar uma função, uma parábola, x² mais x menos 3. Vamos calcular a sua função derivada, a sua taxa de variação em um ponto específico, P23, e vamos falar do significado deste valor que nós encontramos no item 2. Lembre-se, a derivada f' de x, ou dy sobre dx, é o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Quando nós não especificamos o ponto, por exemplo, no primeiro item, que está em vermelho, qual a função derivada da função f de x? Eu não estou especificando um valor dx. Essa função vai ficar em aberto. Neste caso, eu obtenho a função derivada. Eu não vou obter o valor da derivada. Eu vou aplicar o limite f de x mais ΔX menos f de x para a função. Lembre-se, minha função é x² mais x menos 3, o f de x. O f de x mais ΔX vai ser x mais ΔX², primeira parcela da função, mais x mais ΔX, segunda parcela da função, menos 3. Menos, aí repete o f de x, x² mais x menos 3. Essa expressão, perceba que o x é um valor em aberto. Eu não estou calculando em um ponto específico. Está em aberto. Eu vou obter uma função aqui. Resolvendo aí o quadrado da soma, distributiva e tal, eu vou obter essa expressão. Perceba novamente, o que não tem ΔX se cancela. x² menos x², mais x, menos 3 mais 3... obtendo um limite desse tipo, em que ΔX é um fator comum. Como essa expressão ΔX é fator comum, nós podemos simplificar. Simplificando tudo por ΔX, nós vamos obter o limite de 2x mais ΔX mais 1 quando ΔX tende a zero. Se ΔX tende a zero, o valor deste limite vai ser 2x mais 1. Perceba que o que você obtém é uma função. Não existe um valor específico para x. Mas lembre-se, essa função é obtida a partir de uma outra. Então, ela é uma função derivada de uma outra. E o que ela determina? Ela determina a taxa de variação de y daquela função inicial em relação a x. O que nós temos aqui é uma função derivada. No segundo item desse exemplo, nós vamos calcular a taxa de variação de y em relação a x no ponto P23. Perceba que eu quero agora a derivada de y em um valor específico de x. Para isto, basta fazer a derivada f' com x igual a 2. Substituindo isso na nossa expressão, eu vou obter 2 vezes 2 mais 1, que é 5. Bem, este valor 5 é um valor numérico, ele é o valor da função derivada no ponto. Então, existe uma diferença entre valor numérico da função e a função derivada. Perceba que aqui nós temos três coisas: a função f de x, a função que derivou de f, a função derivada de f de x, o f' de x, e o valor da função derivada em um ponto, em x igual a 2. O valor da função derivada tem um significado, que é o nosso terceiro item deste exemplo. Qual é o significado do valor da função derivada de f de x quando x igual a 2? Lembre-se, derivada é taxa de variação, ou seja, é uma taxa segundo a qual o y está crescendo, pois nós temos uma derivada positiva quando x igual a 2. A derivada é 5 positiva, então quer dizer que o y da nossa função inicial está crescendo a uma taxa de 5 unidades de variação
para cada unidade de variação em x, no ponto em que x igual a 2. Então, esse seria o significado do valor numérico da função derivada para este x. A operação de derivação ela pode ser esquematizada. Nós podemos montar um esqueminha, onde eu tenho uma função, no meu caso aqui o x² mais x menos 3, né? Uma operação que é representada por um limite. Esse limite seria minha operação de derivação. Neste caso, eu vou entrar com a função e vou obter a partir daí a minha derivada da função. Então você entra com a sua função, aplica o limite e a partir daí obtém a derivada da função. Bem, chegamos ao final da nossa primeira aula do curso de cálculo, derivadas. Derivadas são divididas em duas partes. Nesta primeira parte nós estudamos derivadas e propriedades. Na segunda parte, gráficos. Bons estudos, espero que goste.